Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde, 1 hora e 1 minuto. Prepara aí. Já almoçou? Tá com fome? Vai matar sua fome daqui a pouco. Chega em casa, vai. Se você estiver no restaurante, né, em um local que você esteja ouvindo aí, vendo a gente, boa tarde, bom apetite pra você. Se você estiver em casa mesmo, indo pra casa, no seu carro. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Pois é, meu velho, eu já comi, viu? Eu almoço às 11 da manhã. Pois é, já tô acostumado com esse horáriozinho aí pra estar aqui, me preparando pra estar aqui, pra não passar nada errado pra ninguém, né? Pois é, então hoje a gente recebe aqui a doutora Maiara Mendes, ela é gastroenterologista e endoscopista e vamos falar sobre a doença de Crohn. Eita, Pepe, tu arruma cada coisa, né? Pois é, vou explicar. A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do trato gastrointestinal, uma doença do intestino, que afeta principalmente o intestino delgado e o intestino grosso, que é a parte final do intestino aqui. Mas pode afetar qualquer parte do trato digestivo. É caracterizada por inflamação e lesões inflamatórias que podem se manifestar em diferentes partes do intestino, causando sintomas como diarreia, cólicas abdominais, febre e perda de peso, né? Então, essa doença aí que há alguns anos atrás, 2020, salvo engano, né? Pegou aí o Evaristo Costa, o jornalista Evaristo Costa, que apresentava aí com a Sandra Anhenberg na Rede Esgoto de televisão, o jornal aí, a parte da tarde, né? Então ele saiu, não faz parte mais dessa rede e tá em outro, se eu não me engano, mora até fora do país, voltou pra cá, não deu certo, né? E aí foi pra outro, se eu não me engano, foi pra CNN, eu não sei da vida de ninguém, não ando dando. A única coisa que eu sei é que ele admitiu que tem a doença de Crohn, né? Todo mundo ficou muito preocupado com esse cara, é um cara muito bacana, tinha o carisma do público aí das tardes de segunda a sábado, onde ele apresentava esse jornal com a Sandra Anhenberg, ambos muito competentes, e relatou aí, e perdeu muito peso, ficou, né, todo mundo, rapaz, o cara tá internado, o cara é tão novo, pensava até que ele tinha outra coisa, mas o Evaristo, e você vai ouvir, nós fizemos 2 perguntas aqui, e ele respondeu essas perguntas sobre essa doença de Crohn. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Mas antes, esqueci de falar aqui para você que está querendo saber o tempo e temperatura em Arapiraca, 34 graus agora. Eu continuo dizendo que esse cara está querendo que eu pregue o emprego dele, que não tá 34 graus aqui não, né? Pois é, o Google tem que contratar uns cabos mais competentes para medir esse negócio aqui. Então o termômetro aqui no chão, você vê a temperatura. 34 graus, né? Possibilidade de chuva 0. Calor mesmo. Aí você pode lavar a sua roupa tranquilo, pode botar na máquina, pode botar pra secar, que em meia hora, meu filho, com essa umidade relativa do ar que tá 37%. 37%. Significa que você pode lavar a sua roupa e hoje de tarde ela vai estar seca, viu? Tá bom? Ventos em 14 km por hora. Isso é o clima agora na nossa cidade. Agora sim, ela já arrumou os cabelos aqui, tá tudo certinho. Doutora, o bom é ao vivo, né? Porque a gente pode mexer aqui com o convidado, com a convidada. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, e é um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Doutora, a doença de Crohn, como a gente já estava falando aqui, principalmente no Brasil, por conta de até acesso mesmo das pessoas, ela pode ser diagnosticada, né? As pessoas podem, porque na realidade você tem o quê? Eu tô com dor na barriga. E dor na barriga é uma dor só, né? Para o leigo como nós. Tá doendo não tá doendo na barriga. Tá. E tá doendo na barriga, que você vai na farmácia, vai se medicar,
provavelmente vão lhe dar, ou seja, vai com o nome, eu não vou nem dizer aqui para ninguém estar procurando, né? Eu vou dizer o nome genérico para você, brometo de N-butil escopolamina. Pronto. Aí você procura aí se você quiser, você diga aí, tá? Então, você vai procurar esse produto, ou vão lhe dar, não, toma isso aqui. E você ficou bom, entre aspas, passou a dor. E o que o brasileiro quer é isso, né? A gente quer ficar livre da dor. A dor passou naquele dia, tá tudo jóia. Aí pronto, vamos embora de novo, vamos descer o caminhão na ladeira. No outro dia, você tem uma dor mais forte. Aí você diz, oxe, vou tomar aquele negócio de novo. E você toma e aquele negócio não resolve. Você vai saber por que não resolve. Doutora, boa tarde. O que é a doença de Crohn e quais são os principais sintomas que levam o paciente a procurar ajuda médica? Boa tarde, André. Bom, a doença de Crohn é uma doença crônica inflamatória do intestino, tá? Junto com uma outra doença também conhecida, que é a retocolite ulcerativa, elas formam um grupo de doenças que acometem o intestino por causas diversas, tá? Não existe um fator único que cause a doença de Crohn. A gente fala que é uma doença multifatorial. Os principais fatores são os fatores genéticos, associados aos fatores imunológicos e fatores ambientais, que são, na maioria das vezes, os fatores relacionados às características do próprio paciente. E a partir daí, principalmente por causas genéticas, se desenvolve um processo inflamatório crônico do intestino. E quais são os principais sintomas causados pela doença de Crohn? Os principais sintomas são diarreia e dor abdominal. Normalmente uma diarreia que inicialmente não é uma diarreia tão importante, uma diarreia um pouco mais fraca, e ao longo do tempo, à medida que o diagnóstico não é feito e o tratamento não é instituído, os sintomas tendem a piorar gradativamente, se tornando uma diarreia mais significativa, com mais de 10 evacuações diárias, de consistência líquida, associada ao que nós chamamos de produtos patológicos. O que é isso? Presença de sangue ou muco nas fezes. Muco seria semelhante a um catarro nas fezes. E aí esses são os principais sintomas. Além disso, pode acontecer uma perda de peso significativa, sintomas de má absorção intestinal, porque aquele intestino que ele está amplamente inflamado não absorve adequadamente os nutrientes, uma anemia sem uma causa aparente. Então, tudo isso pode ser sintomas de doença de Crohn. Tá. A gente falou com o Evaristo Costa, o jornalista Evaristo Costa, e fizemos duas perguntas, né? Como você descobriu a doença e quais eram os sintomas? É a primeira pergunta. E a segunda, que ele responde em seguida, é quais exames foram solicitados para chegar a esse diagnóstico? Tá, então você vai ver aí a foto do bonitão. O cara é muito bonito, viu, mulherada? Mas o cara deve ser casado, então você fica quietinho, você tá tão longe dele, então não se anime não. É você procurar por aqui mesmo, tá bom? E é um cara que teve o carisma do Brasil inteiro, né? Apresentava um jornal vespertino, aí com a lindíssima também Sandra Einenberg. Aí eles formavam um casal muito bonito, um casal muito simpático nas telinhas aí. Então, boa tarde, Evaristo. Como você descobriu a doença e quais eram os sintomas e quais foram os exames solicitados para chegar nesse diagnóstico? Achei super importante essa pergunta, ninguém tinha me feito ainda, por isso eu resolvi parar para respondê-la, porque pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado. Então eu vou tentar ser rápido. Quais eram os meus sintomas, dos quais no início eu não dei a menor atenção, achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo, e não foi bem assim. Comecei com episódios de diarreia, eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia, alguns momentos diarreia e sangue, comecei a perder peso, no meu caso, uma dor terrível, uma queimação na parte inferior da minha barriga sempre inchada, dolorida, alta produção de gases, e todos esses sintomas pioravam durante a noite, então eu dormia sentado porque era mais confortável para mim. Mas o que realmente me levou ao médico foi que eu perdi as minhas forças, eu não tinha força para nada, para me levantar da cama, caminhar, andar de bicicleta, levar minhas filhas à escola. E aí, quando eu procurei o médico, ele me diagnosticou como gastrite, e por 1 ano ele me tratou como se eu tivesse gastrite.
Aí eu dizia para ele: doutor, cada vez que eu tomo comprimido para gastrite, aumenta a minha dor na barriga. E não é na altura do estômago, é mais para baixo. Até que em 2020 ele resolveu investigar e chegou-se ao diagnóstico de doença de Crohn. A minha doença não é considerada severa, ela é moderada, e o meu objetivo agora é fazê-la entrar em remissão, para evitar episódios como esse, uma sepse urinária. Em dezembro eu tive uma celulite, uma inflamação bacteriana na perna. Em novembro eu tive uma infecção nos olhos, ou seja, com a doença ativa, o meu corpo está com a imunidade muito baixa e aberto para receber qualquer tipo de vírus e bactérias. Gosto dessa pergunta também. Eu fiz exame de sangue, urina e fezes, scan total, endoscopia por cápsula endoscópica, que é uma cápsula que você engole e vai te fotografando por dentro, e colonoscopia. Muito bem, tá aí a palavra do jornalista Evaristo Costa, né? Você viu todo o relato dele. Doutora, nessa primeira parte, ele fala aí de alguns sintomas e algumas coisas que são bem comuns ou podem ser comuns para você que está me ouvindo aí agora e está querendo achar alguma coisa. E aí, por você achar alguma coisa, aí você vai lá na farmácia e diz assim: me dá um remédio para gases, porque a minha barriga está estufada, a minha barriga está inchada, né? E o pior é o seguinte: você vai comprar um produto, a base desse, não vou falar o nome não, passando a procurar na farmácia, e você vai ficar bom mesmo, porque você vai eliminar um problema, você vai eliminar, que são os gases, e consequentemente a barriga está inchada por conta do excesso dos gases. Depois, doutor, ele relata uma dor, mas não é uma dor qualquer, ele relata que é uma dor abaixo do abdômen, não é em cima, não é aqui no estômago, é abaixo do umbigo, por exemplo. Depois ele fala da alta produção de gases por conta da barriga inchada. Na segunda pergunta, quais foram os exames que ele fala do diagnóstico errado ou subdiagnóstico, né? E depois ele fala em remissão. Vamos por partes, como diria Jack, né? Perfeitamente. Essa fala do Evaristo, ela é muito, muito singular, muito importante. Por quê? Primeiro de tudo, a importância de você procurar um médico especialista. Gastrite não causa diarreia com mais de 10 a 15 episódios por dia. A gente sabe que uma das causas de gastrite, que a gente já falou aqui em outras oportunidades, é a infecção pela bactéria do H. pylori, que pode ser uma causa de diarreia, sim, mas não essa diarreia tão importante, tão significativa como ele mesmo relatou. E então, procure um especialista, relate os seus sintomas, porque esses sintomas que ele relatou não eram sintomas de gastrite, e ele acabou sendo erroneamente diagnosticado, o que fez com que retardasse o início do tratamento. Outra coisa que ele relatou muito importante, André, foi a questão da fraqueza, uma fadiga que não dava a ele vontade e nem disposição para fazer nada. Isso é um dos sintomas de má absorção intestinal, má absorção de nutrientes e vitaminas. O intestino amplamente inflamado, ele não absorve. A gente come e sai sob a forma de diarreia sem que absorva os nutrientes que são indispensáveis para a nossa saúde. Então, principalmente a vitamina B12 é um nutriente que causa muito esses sintomas, essa fadiga importante, às vezes dormência, sensação de formigamento nos membros, altera o sono. Então, a doença em determinadas fases pode causar sintomas longe da barriga. Era isso que eu ia falar. A doença de Crohn afeta apenas o intestino ou pode comprometer outras partes do trato digestivo? Então, a doença de Crohn é uma doença que pode acometer da boca até o canal anal. Lembrando que o nosso trato gastrointestinal, ele inicia na boca e ininterruptamente termina no ânus. É como se fosse um cano de passar água totalmente enrolado dentro da barriga. Então, a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer porção do trato gastrointestinal. Aftas na boca pode estar relacionado a doenças de Crohn. Fístulas anais ou fissuras anais que não cicatrizam pode estar relacionados à doença de Crohn. Então, a gente fala muito do intestino, que é a área mais acometida pela doença de Crohn, mas outras áreas podem ser acometidas e pode dar sintomas diferentes da diarreia, que é o principal sintoma.
Doutora, qual é a diferença da doença de Crohn para retocolite ulcerativa? As duas doenças fazem parte do mesmo espectro de doença. As duas doenças pertencem a um grupo determinado de doença inflamatória intestinal, doença inflamatória do intestino. Ambas são doenças inflamatórias e crônicas do intestino, porém, elas possuem apresentações diferentes com relação aos locais de acometimento. Por exemplo, a doença de Crohn pode acometer desde a boca até o ânus. A retocolite ulcerativa é uma doença que se restringe ao acometimento do reto e do intestino grosso. A doença de Crohn pode acometer salteadamente, uma parte do intestino está acometida, depois vem uma área de intestino saudável e outras partes são acometidas separadamente. A retocolite costuma ser um acometimento seguido, contínuo. Então, é o mesmo espectro de doença, porém com particularidades que diferenciam uma da outra. Consequentemente, o tratamento pode ser diferente entre uma e outra. Quais são os principais exames, doutor, os exames fundamentais para o diagnóstico da doença de Crohn? Então, o principal exame é a colonoscopia. Por quê? O diagnóstico da doença de Crohn é um diagnóstico clínico e laboratorial através dos exames complementares. Então, eu preciso dos sintomas e a partir dos sintomas eu preciso avaliar esse intestino e biopsiar esse intestino. E é do ponto de vista da biópsia que a colonoscopia ganha um espaço tão significativo, porque ele é o único exame que nos dá essa possibilidade de biopsiar o intestino grosso. Então, eu vou fazer a colonoscopia, eu vou visualizar o processo inflamatório quando ele se dá no intestino grosso e vou realizar as biópsias. Mas outros exames também são muito importantes para esse diagnóstico, André, porque como eu falei para vocês, não necessariamente será o intestino grosso a área acometida pela doença de Crohn. Então, por exemplo, se for o intestino delgado, se for o intestino fino, outros exames ganham maior importância, como por exemplo a enterotomografia ou enterorressonância, que são exames para avaliar especificamente essa área do intestino delgado, e a cápsula endoscópica, que o Evaristo inclusive citou na fala dele. A cápsula endoscópica trata-se da ingesta de um comprimido grande, e dentro dele tem uma microcâmera que vai fotografando todo o trato gastrointestinal. E aí, posteriormente, o paciente vai eliminar esse comprimido nas fezes. Muitas vezes não é nem vista essa eliminação. E aí, à medida que esse comprimido ele transita no trato gastrointestinal, ele manda por Wi-Fi as imagens para um aparelho que guarda essas imagens, e aí o médico vai assistir toda essa trajetória e avaliar quais são as alterações que foram visualizadas nesse intestino. Então, para ver intestino fino, são outros exames. Para ver intestino grosso, o principal é a colonoscopia. Tá, vamos continuar falando da colonoscopia. Você já sabe que quem já fez, como eu, inclusive vou fazer de novo, né? Daqui a alguns dias, doutora, né? Existe um preparo todo especial. E quem faz a colonoscopia sabe que o preparo é pior do que o exame, né? Todo mundo sabe disso. A colonoscopia é um exame que você faz sedado, é indolor, não tem contraindicação para você fazer o exame, tá? A não ser que você esteja com o intestino inflamado, aí o seu médico vai lhe dizer, não sou eu quem vai lhe dizer se o seu intestino está inflamado ou não, ele vai saber qual é a hora de fazer. Porque algumas pessoas às vezes estão com o intestino inflamado e o médico vai desaconselhar o preparo. Aí você tem que desinflamar o intestino para poder fazer o exame. A minha pergunta, doutor, é o seguinte: em relação à doença de Crohn, o preparo para a colonoscopia é diferente de uma colonoscopia normal, normal para outro diagnóstico, ou é o mesmo preparo?
O preparo é praticamente o mesmo, André. As diferenças é que, por ser um paciente que normalmente já tem uma diarreia significativa no dia a dia, as medicações que a gente usa no pré-preparo, digamos assim, nos dias que antecedem o exame, a gente pode economizar ou reduzir a dose, porque esse paciente já tem um trânsito intestinal muito acelerado. Mas a medicação primordial para a limpeza do intestino, ela vai ser a mesma. Você falou uma coisa importante com relação ao intestino estar inflamado. Realmente isso que o André falou é uma verdade. Quando o intestino está muito inflamado, a colonoscopia precisa de um pouco de cautela. Mas isso é muito mais verdade para outras alterações inflamatórias, como a gente já citou aqui algumas vezes sobre a diverticulite, que é um processo inflamatório agudo em que ocorre inflamação intestinal em uma área acometida por divertículos. Então, quem está em vigência de um processo inflamatório infeccioso causado pelos divertículos, que é a diverticulite, não tem realmente indicação de fazer a colonoscopia, porque naquele momento vai aumentar muito o risco de complicações inerentes ao exame, e aí esse risco supera o benefício, a gente posterga essa colonoscopia para mais para frente, 1 mês, basicamente após a resolução do processo inflamatório. Já nas doenças inflamatórias intestinais, por se tratarem de processos inflamatórios crônicos, a colonoscopia não está contraindicada, e muito pelo contrário, ela se faz indispensável para a instituição do diagnóstico. Tá. Doutora, antes da gente ir pro intervalo, tem essa última aqui. Além da colonoscopia, existem exames de imagem como, por exemplo, a tomografia ou a ressonância. Quando é que esses dois, por exemplo, eu tive diverticulite, todo mundo já sabe, né? E eu tratei. E durante o processo, era contraindicado eu fazer a colonoscopia, mas era indicadíssimo eu fazer a ressonância ou a tomografia. Fiz várias tomografias. Quando é que é importante vocês, gastroenterologistas, optarem pelo exame de imagem, como a tomografia e a ressonância, e deixar a colonoscopia para depois? Primeiro de tudo, quando o paciente não está em condições físicas de ser submetido à colonoscopia. Como o André já citou, a colonoscopia ela precisa de um preparo intestinal. Esse preparo vai acontecer a partir da ingesta de laxantes, que vai limpar o intestino, mas muitas vezes o paciente chega para a gente no consultório num grau de consumo importantíssimo, ou seja, ele está aí num processo de diarreia com mais de 20, 30 evacuações diárias há mais de 1 ano, sem que o diagnóstico seja fechado, consumido, perdeu muito peso. Esse paciente talvez naquele momento não consiga ser submetido ou não esteja na melhor fase para ser submetido para o preparo do intestino. Então, nesses casos, a gente pode lançar a mão dos exames de imagem para tentar elucidar o diagnóstico, mas infelizmente, pensando em intestino grosso, nenhum deles substitui a colonoscopia. Então, mesmo que naquele momento a gente não utilize, assim que possível a gente vai precisar da colonoscopia. E um outro momento em que os exames de imagem são essenciais, são na investigação das outras áreas que vão para além do intestino grosso. Então, quando eu estou achando que é uma doença de Crohn que está acometendo o intestino delgado, eu vou precisar de exames de imagem, porque a colonoscopia não alcança esse intestino. A colonoscopia tem o papel de avaliar o reto e todo o intestino grosso, alcançando na maioria das vezes a porção final ali do intestino fino, mas a grande porção do intestino fino, que é o delgado, não é alcançado pela colonoscopia. Então, para a gente avaliá-lo, exames de imagem ou cápsula endoscópica. Perfeito, tá bom. Depois do intervalo, a gente vai continuar conversando com a doutora Maiara Mendes sobre esse assunto, sobre o tratamento e controle. E vocês viram na resposta aí do Evaristo, que ele falou em remissão. O que é isso? Né? O que é remissão da doença? Vocês já ouviram falar em remissão quando a gente fala de câncer? Que aí o paciente, depois de 5 anos fazendo os exames e tal, não teve mais nenhuma a presença daquele negócio lá,
né? Então se diz que o paciente está em remissão. Ele não está curado, ele está em remissão. O que significa isso? Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai descobrir. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
13h33, 1h33. Anota aí, ó. Você quer seguir a gente? Estamos no Instagram. Vai lá, segue a gente lá. E lá você vai, além de ver os cortes das nossas entrevistas, você vai saber o que é que a gente vai falar para o dia de amanhã. Quando? Hoje, 6 da tarde. Então hoje você vai saber o tema da nossa entrevista de amanhã e assim sucessivamente, tá? De segunda você vai saber na terça, de segunda você vai saber amanhã, de terça você vai saber na segunda. Estamos no TikTok, estamos também no Instagram com o mesmo nome, Saúde em Foco com André Pepes, e também estamos aí no Spotify. Você vai ouvir os nossos episódios aqui todos sem cortes no Spotify, sem os comerciais, claro, porque não tem sentido você ouvir um podcast com os comerciais, né? Então você vai ouvir a entrevista líquida. Vai lá no Spotify, todas as nossas entrevistas são postadas lá também. Então segue a gente aí em todas as redes sociais que você se quiser seguir, Saúde em Foco com André Pepes. Estou conversando com a doutora Maiara Mendes, o assunto é doença de Crohn. Doutora, tem uma mensagem aqui, um abraço aqui para Dona Hilda, que está ouvindo a gente lá no Capim. Ela colocou assim: para hoje, onde quer que você vá, Deus já foi à frente abrindo o caminho para você. Muito obrigado, Dona Hilda. Boa tarde para a senhora também. Teve um ouvinte, doutora, que mandou aqui, que é a Fátima, né? Ela colocou aqui uma tomografia com um laudo. Eu não vou ler o laudo, porque não tem sentido ler o laudo aqui, mas eu passei, viu, Fátima, para a doutora. Eu não sou médico, mas ela é. E ela vai lhe dizer o que é que você deve fazer em relação aqui. A Fátima, ela relata dores muito grandes, dor ao ir no banheiro, né? Tá sofrendo muito. Ela toma aqui um remédio que é a última palavra em analgesia, disponível no mercado brasileiro. Toma outro que mais para dor, é um analgésico, e está dizendo que está muito complicado a sobrevivência. Tem 38 anos de idade, doutora, muito nova a Fátima. O que você pode dizer para ela? Então, vou aproveitar a idade da Fátima para já pegar um gancho e falar sobre as idades em que a doença de Crohn mais comumente acomete a população, que são os extremos de idade, ou seja, o adulto jovem. E existe um segundo pico de incidência, que é a partir dos 60 anos de idade. Então, não é porque você é idoso que você não pode ter doença de Crohn, tá? Então, os adultos jovens e os idosos. E com relação à Fátima, na tomografia, que eu dei uma olhada por alto, porque, claro, não é um momento de consulta, não tem nenhum achado sugestivo específico de doença inflamatória intestinal. Mas, pelos sintomas, com certeza precisa de avaliação de um especialista, tá? Para que a gente possa avaliar se essa é uma hipótese diagnóstica, para avançar na investigação e aí realizar colonoscopia ou vários outros exames que podem ser necessários para a investigação dessa dor pélvica. Perfeito. Então, vamos em consulta, Fátima. Perfeito, Fátima. Então, no final da entrevista, a gente vai falar aqui os contatos da CDTAG para você marcar, né? E você ter qualidade de vida. A gente vai falar aqui sobre a questão da remissão da doença de Crohn, né, doutora? Vou falar nisso, né? A doença de Crohn, ela tem cura, e como é que é feito o tratamento atualmente dessa doença? Então, por ser uma doença que tem um caráter imunológico, o foco principal do tratamento é reduzir ou atingir a imunidade, ou seja, eu utilizo drogas imunossupressoras, tá? Existem várias medicações que podem ser utilizadas, medicações imunomoduladoras, medicações imunobiológicos, e vários critérios vão ser utilizados de forma individual para a gente definir qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Então, eu levo em consideração a idade de surgimento dos sintomas, eu levo em consideração a gravidade da doença no momento do diagnóstico, eu levo em consideração os locais do trato gastrointestinal que estão sendo acometidos pela doença, para poder definir qual é a melhor opção terapêutica e o melhor momento para iniciar essa terapia, tá? E então são várias medicações que a gente pode utilizar. Falando de cura, as doenças inflamatórias intestinais não têm cura, mas elas têm controle e remissão, que a gente vai falar daqui a pouco.
Então, são doenças crônicas, mas que, como o diabetes, como a pressão alta, também são doenças crônicas e tem tratamento para que a gente consiga realizar um controle adequado. Tá. Quero mandar um abraço aqui, doutora, para a nutricionista Amanda Barbosa. Ela está dizendo assim: assunto maravilhoso e importante para o conhecimento dos pacientes. E também ficarem atentos sobre os sintomas. Ela vai estar comigo amanhã, gente, direto da Boa Terra, e o assunto é o que são testes nutrigenéticos e como podem afetar na prática a clínica nutricional. Um tema muito importante. Através desse teste genético, você vai poder mapear, e só faz uma vez, tá? Esses testes genéticos você só faz uma vez e você vai mapear o mundo de coisas que você vai descobrir amanhã com a nutricionista Amanda Barbosa, que está aqui com a gente. Pegando o gancho da Amanda, André, vale a gente salientar que o tratamento da doença inflamatória intestinal não é um tratamento unilateral, tá? É multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, o nutricionista vai ter aí um papel importantíssimo no controle do processo inflamatório, certo? Então, o processo inflamatório importante, você pode se tornar intolerante a determinados alimentos por um período. Existem alimentos que você vai precisar abrir mão de forma mais significativa, e tudo isso quem orienta de forma perspicaz não sou eu, é o nutricionista. Então essa participação, essa parceria é indispensável. Perfeito. Olha aí, Amanda, já deu o gancho aqui, viu? Depois você procura a doutora aqui para bater um papo com ela. E a próxima pergunta é justamente essa: qual é o papel da alimentação no controle da doença e se existem alimentos que devem ser evitados, doutora? Essa pergunta seria mais para Amanda, mas claro, como gastroenterologista, você sabe muito bem para dizer para a paciente assim: olha, o caranguejo tu não vai não, viu? O camarão tu não vai também não. Algumas comidas que a gente chama aqui no Nordeste de carregado. Minha mãe dizia: menino, como ainda não é carregado? Tudo que a gente come é carregado. Alguém carregou pra cá, alguém carregou pra lá. Não é? Disse: não, você não é doido, não. Você entendeu o que eu quis dizer. Então, doutora, o que dizer para as pessoas que têm a doença de Crohn? O que é que elas não devem comer? Então, a gente tem toda essa lenda, não é lenda, mas é toda essa história aí que a gente traz dos nossos avós em relação aos crustáceos e tudo mais, mas falando mais sobre comprovação científica, a gente sabe que uma das coisas que a gente precisa evitar nos pacientes com doença inflamatória intestinal é o excesso de consumo de carnes vermelhas. Sim. Isso é uma coisa que já é comprovado e que aumenta o consumo excessivo aumenta o risco de câncer de intestino. A doença inflamatória aumenta o risco de câncer de intestino. Então, o consumo excessivo de carnes vermelhas é um dos principais pontos que a gente leva em consideração durante a consulta, para que o paciente entenda dessa importância de priorizar o frango, priorizar os peixes e deixar a carne vermelha mais de lado. Perfeito. E aí vale uma observação: quando a médica fala em carne vermelha, o que é que vem na sua cabeça? O Marco Aurélio vai fazer maldade. Você vem logo aquele negócio, aquela picanha, né? É automático. Você falou em carne vermelha, você vai pensar em carne de boi. Nem falando da picanha aqui. Você pensa, né, doutora? A gente pensa logo em carne de boi. Mas olha que coisa interessante. Carne vermelha não é somente carne de boi. Carne vermelha inclui carnes de bovinos, porcos, ovinos, caprinos, equídeos e coelhos. Tá certo? Eu tô comendo um porquinho, o porco. Porque a carne do porco é branca, né? É carne vermelha que você tá comendo. Tá? Então, para você não... Eu vou deixar de comer carne de boi, mas vou pegar o porquinho aqui e vou descer o sarrafo no porco. É carne vermelha. Vou comer coelho, é carne vermelha. Tá certo? Para depois você dizer que não aprendeu nada aqui com o Saúde em Foco, né? Outra coisa, André, é o consumo de alimentos... Isso você? É sacanagem, né? Para uma hora dessa, o cara fazer um negócio desse. Uma hora dessa... o consumo excessivo de ultraprocessados e açúcares refinados, tá? E isso precisa ser pontuado, porque talvez esses produtos causem processo inflamatório muito mais importante do que o camarão, que a gente acha. Sim. Muito mais importante do que os crustáceos. Então, o consumo excessivo de condimentados e de coisas que tem muito corante é muito pior.
É muito melhor você comer comida natural do que você estar fazendo o consumo desses alimentos industrializados. Tá. Doutora, em quais casos os imunobiológicos eles são indicados para o tratamento da doença? E explica pra gente, por favor, porque aí eu vou fazer a parte da que eu sou, né, que é o leigo. O que são imunobiológicos para quem tá do outro lado da linha lá? Os imunobiológicos são medicações, na maioria das vezes, injetáveis, tá? Ou venoso ou intramuscular, e que fazem parte da modulação imunológica que é necessária para o tratamento da doença de Crohn, na maioria dos casos, tá? Na retocolite, que é a outra doença inflamatória, pode não ser necessário o biológico. Na doença de Crohn, também pode, mas são casos mais raros. Na grande maioria será necessário. E quando usar o biológico? Então, como eu falei anteriormente, a idade de diagnóstico do paciente vai influenciar nessa decisão, principalmente a gravidade da doença no momento do diagnóstico e os locais de acometimento. Por exemplo, na doença de Crohn, se houver acometimento perianal, já é um indicativo de cara de iniciar imunobiológico, independente dos outros locais que são acometidos pela doença. Então, essa decisão pelo imunobiológico, ela é muito individualizada. Então, é necessário uma consulta detalhada com um médico especialista, até porque dificilmente um não especialista vai ter mão e manejo de prescrição de imunobiológico. Não é uma coisa simples de se prescrever e de levar aí durante o tratamento. Lembrando que os imunobiológicos são 100% fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, tá? Então, a maior parte deles está disponível no Sistema Único de Saúde. As operadoras de saúde, os convênios, também têm a obrigação de lançar a mão dessa terapia, mas caso você não tenha plano de saúde, eu quero fazer o meu acompanhamento particular, mas eu não tenho dinheiro para comprar medicação. E não vai ter mesmo, na maioria dos casos, principalmente porque são medicações caríssimas, que custam aí coisas de mais de R$30 mil por dose. Mas o Sistema Único de Saúde, graças a Deus, tem nos beneficiado de forma bem ampla no tratamento desses pacientes. Perfeito, tá respondido aí. Doutora, e o tratamento costuma ser para a vida toda? Na imensa maioria dos casos. Principalmente quando se trata de doença de Crohn. Na doença de Crohn, mesmo que você entre em remissão, você tem que colocar na sua cabecinha que quem está lhe deixando em remissão é o tratamento, e essa remissão não lhe dá o direito de suspender a medicação. A gente pode, em casos excepcionais, a uma mulher que quer engravidar, algo desse tipo, pensar pontualmente na suspensão temporária do tratamento, mas visando o retorno assim que possível. Tá. Em relação a complicações e qualidade de vida, e assim, agora eu ia falar sobre a questão da remissão. Quais são as complicações mais comuns da doença de Crohn se não for tratada adequadamente? A principal é a má absorção intestinal realmente, tá? É uma complicação que muitas vezes compromete a qualidade de vida, a cognição do paciente. A gente não pensa nisso, mas muitas vezes o paciente já não consegue mais se concentrar, já não consegue mais estudar, desenvolver as suas atividades habituais, porque realmente a absorção de nutrientes está comprometida pela doença de Crohn. Pode haver várias outras complicações. Existe uma modalidade chamada doença de Crohn estenosante. O que é isso? O processo inflamatório ali continuado, ele leva a uma cicatrização que pode estreitar a luz do órgão, tanto no intestino fino quanto no intestino grosso. Então, pode haver um estreitamento ou ainda um fechamento completo da luz do órgão, necessitando de cirurgia de urgência e tudo mais. Formação de fístulas anais principalmente. E uma complicação que é
possível e que está associada às doenças inflamatórias intestinais é o aumento do risco de desenvolvimento de câncer coloretal. Então, todo paciente com doença inflamatória intestinal precisa realizar colonoscopia anual, mesmo estando em remissão, a partir dos 8 a 10 anos de diagnóstico, porque essa doença aumenta o risco de desenvolvimento de câncer coloretal. Então, se a população geral com colonoscopia normal tem a regalia, digamos assim, de realizar esse exame a cada 5 anos, o paciente portador de doença de Crohn, não. A partir dos 8 anos aí de diagnóstico, ele precisa fazer colonoscopia anual. Tá. Um abraço aqui para o querido Ronaldo, técnico de relógio, está aqui. O Ronaldo também, motorista de táxi. A todos os motoristas de táxi de aplicativo, mototaxistas, pessoal que faz entregas por aplicativo. Boa tarde para vocês, que você tem uma tarde muito bacana. Doutora, a última de hoje é o seguinte: é possível ter qualidade de vida convivendo com a doença? O Evaristo Costa falou aí na questão da remissão. Que orientações você poderia dar para as pessoas que podem ser diagnosticadas depois de hoje, vão procurar lá a CDTAG e vão dizer assim: descobri, eu tenho a doença de Crohn? É motivo para desespero ou não? Não, vai ter qualidade de vida. É como descobrir que tem diabetes, é como descobrir que é hipertenso. Vai controlar a doença e, sobretudo, vai ter que mudar alguns hábitos, né? Porque nós temos alguns hábitos que eram tão comuns. A gente falou aqui na semana passada da questão do pão. Gente, a minha briga com pão francês é uma coisa incrível, né? E assim, eu sei que eu preciso. Como é que o cara vai comprar pão? Eu fui comprar pão ontem, né? Eu digo, vou comprar pão pra mim, não, vou comprar só pro povo, né? Aí chego lá na panificadora, doutora, tinha um pão doce de coco, entendeu? Eu digo, cara, bicho, já faz esse negócio de maldade. Eu não ia comprar nada. Pois é, me dê mesmo. Eu comprei 3, mas não comi os 3 não, tenha calma. Mas eu comi um, cara. E eu comi um pão pra mim já é suficiente na minha barriga, entendeu? Aí você diz, como é que você vence um negócio desse? A doutora me disse assim: André, sabe como é que eu venço? Eu não compro. Mas lá em casa são 3 contra 1, né? Então, olha, tu passa lá... vontade de comer, desgraçada. Pois é, média, compra. No café da manhã, quantos pães? 12. Olha, meu Jesus, desse jeito aí, né? Rapaz, eu queria que você visse o pão, rapaz. O pão doce de coco chega assim, me leve pra casa, Pepe, me leve pra casa. Eu levei 3, eu só comi um, graças a Deus. Eu acho que os outros 2 deram fim lá. Mas, doutora, é possível ter qualidade de vida com a doença de Crohn? Apesar de fazer a colonoscopia anualmente, tudo, se o paciente resolver se cuidar. Outra coisa, a atividade física, doutora, é importante para quem tem doença de Crohn? Não é importante, não, é indispensável. A atividade física, ela entra como carro-chefe em melhora de qualidade de vida para, acho que a grande maioria das patologias, e para a doença de Crohn não é diferente. Mas sim, é possível ter qualidade de vida, é possível alcançar a remissão. E o que é a remissão? É o controle da doença, tá? Existem 3 tipos de remissão que a gente fala na medicina, tratando-se de doença inflamatória intestinal, que é a remissão clínica, a remissão endoscópica e a remissão histológica. O que é isso? A remissão clínica é a resolução dos sintomas. Essa é que a gente almeja de cara. O que a gente quer de início é controlar os sintomas do paciente para devolver exatamente a qualidade de vida que ele precisa. A remissão endoscópica é a colonoscopia, o exame de imagem normal, ou seja, os exames vão ver uma resolução do processo inflamatório. Eu entro e na colonoscopia, mesmo aquele paciente tendo doença de Crohn, com o tratamento adequado, a colonoscopia dele vai ser normal. Esse é o nosso segundo passo de alcance com o tratamento da doença de Crohn. E a remissão histológica é, digamos assim, nos dias atuais a gente considera um bônus. Por quê? Porque antigamente, há alguns anos, a remissão histológica, que é a biópsia normal, digamos assim, ela era um dos principais almejos, digamos assim. A gente queria essa remissão histológica, mas a gente notou
que era aos custos de doses muito altas de biológico e enfim, que tinha muito mais consequências, que comprometia também a qualidade de vida do paciente, porque o tratamento também não é um tratamento fácil, ele é necessário, ele melhora a qualidade de vida, mas não é um tratamento isento de complicações. Então, hoje em dia, a gente não foca tanto nessa questão de biópsia normal, mas a gente faz questão de que a mucosa esteja normal, que a inflamação tenha se resolvido naquele ponto e que a clínica, que os sintomas também tenham se resolvido. Então, eu tenho vários pacientes que tratam doença de Crohn e que levam uma vida relativamente normal. Por que eu digo relativamente normal? Porque, óbvio, precisaram fazer adequações alimentares, adequações da introdução do exercício físico, que são modificações que só vai trazer benefício para o intestino e para todas as outras áreas do corpo. Faz o seu tratamento, dependendo do biológico que for utilizado, você vai no local de infusão a cada 2 meses, então não é uma coisa que compromete tanto a sua rotina como um todo, e controla a doença e leva uma vida saudável. Então dá para controlar, sim, dá para viver bem com Crohn, sim. Para isso você precisa tratar adequadamente com um médico especialista. Perfeito. E você vai encontrar na CDTag Gastro, tá? Vai estar aí na sua tela aí, @ no Instagram, CDTag com o gemudo.gastro. Se você quer o endereço, Fátima, anota aí o endereço e o telefone, tá? Avenida Deputada Ceci Cunha, 1103, primeiro andar, né? Aqui no Novo Horizonte. O telefone é o 9, telefone e o WhatsApp. O pessoal do WhatsApp vai responder você prontamente. Anota aí, 99683 3434. Vou repetir, telefone e WhatsApp da CDTag Gastro, tá? Para você marcar sua endoscopia, sua colonoscopia, suas consultas. Não somente tem os exames, tem as consultas também, para você ver como é que tá a sua saúde aí do seu estômago também e do seu intestino, tá? 99683 3434, telefone e o WhatsApp. Doutor, obrigado por ter vindo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, André. Até a próxima. Boa tarde a todo mundo. Amanhã vou estar aqui com a doutora Amanda Barbosa, né? Nutricionista. Amanhã, aqui não, vou estar amanhã na Boa Terra, né? E amanhã o tema da entrevista é: o que são testes nutrigenéticos e como podem ajudar na prática clínica nutricional. Esse teste é incrível. Ele vai dizer tudo o que você precisa fazer para ter uma boa saúde aí com a sua nutrição e outras coisas mais. Você vai descobrir amanhã às 13 horas, direto da Boa Terra Chevrolet. Amanhã é o nosso programa. Tá legal? Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.